O adicional de insalubridade é um benefício que é um direito dos trabalhadores da saúde. Direito que não foi cumprido até 1985, quando o SimSaúde Campinas e Região fez com que todas as empresas do setor passassem a cumpri-la. Você vai ver esse assunto em profundidade no Vozes da Saúde de hoje. Olá, sejam bem-vindos ao Vozes da Saúde, programa mantido pelo SimSaúde Campinas e Região e pela Federação Paulista da Saúde, para você que é profissional da saúde e também para você que gosta de saber sobre saúde e bem-estar. O tema de hoje é o adicional de insalubridade, um benefício que todos os trabalhadores recebem porque trabalham em ambientes insalubres. Para falar sobre este assunto, nós convidamos dois especialistas. O Dr. Fábio Augusto de Oliveira Gomes, que é advogado do SimSaúde Campinas, e o Marcelo Serafim, que é técnico em segurança do trabalho, também do SimSaúde Campinas e Região. Então, assim, eu gostaria muito de agradecer a gentileza do Dr. Fábio e do Marcelo que aceitaram o convite nosso para estar aqui e esclarecer dúvidas sobre um tema tão importante para os profissionais da saúde. Seja bem-vindo, Dr. Fábio. Obrigado, Silene. Meu nome é Fábio, eu sou advogado do sindicato há 18 anos, sou sócio administrador do Oliveira Gomes, Advogados Associados, e estou aqui à disposição para ajudar. Muito obrigada. E muito obrigada, Marcelo. Obrigado, Silene, eu agradeço. Queria até expressar aqui a minha gratidão pelo convite, na participação do programa, parabenizá-la também pela condução, pela apresentação. E eu confesso que assisti aos programas anteriores e sempre bateu aquela vontade de participar e hoje realizando, né? Que bom, que bom. É sempre muito bem-vindo. Obrigado. Viu? Eu vou começar então a entrevista fazendo uma pergunta para o Dr. Fábio. Dr. Fábio, quais trabalhadores têm direito ao adicional de insalubridade? Silene, o adicional de insalubridade ele é previsto no artigo 189 da CLT, que diz que os trabalhadores que têm direito ao recebimento do adicional de insalubridade são aqueles trabalhadores expostos a agentes nocivos à sua saúde. Então, aí a gente entra já numa questão de extrema importância. Tem muita gente que considera que quem trabalha na área da saúde, dentro de um estabelecimento de saúde, deveria ter direito ao adicional de insalubridade, porque é um ambiente nocivo, que pode ser prejudicial à saúde dos trabalhadores. O senhor concorda com isso? No ambiente hospitalar, os trabalhadores estão expostos ao agente insalubre biológico, que tem previsão no anexo 14 da NR15. Ele o seu grau pode ser de máximo 40% ou médio 20%. Tá? No caso, o anexo 14 é a norma que diferencia. Para o grau máximo, o trabalhador ele tem que estar exposto a ambiente de isolamento com pacientes com doenças infecto-contagiosas. Os demais trabalhadores têm o direito ao recebimento em grau médio, que é o de 20%. Marcelo, você que trabalha com perícia, você que está sempre dentro dos hospitais, explica para a gente por que é que existe essa graduação e por que, por exemplo, nem todos os trabalhadores da enfermagem recebem o grau máximo, que seria 40%, né? Sim. Isso aí é decorrente da perícia técnica que é realizada, no hospital, onde vai um perito lá e ele vai analisar os setores, UTI, UTI adulto, CME, Central de Material e Esterilização, enfim. E envolve algumas circunstâncias para caracterizar a insalubridade e não caracterizar.
por exemplo, ele vai analisar o tempo que o colaborador está exposto a determinado risco, né, como o doutor disse, risco biológico no caso, vírus, bactérias, de cada setor. Então, o depoimento dos colaboradores também nesse processo da perícia conta muito, porque ele vai evidenciar isso, a frequência, o tempo de exposição, se tem o contato, se está enquadrado, como o doutor disse, na NR15, anexo 14, e também o trabalho do sindicato é de extrema importância nessa questão, porque nós tentamos, né, o risco biológico, eu costumo dizer que é o detalhe, né? Você contrair uma Covid, por exemplo, gripe, é fácil, né? E a proliferação também é fácil, ainda mais se tratando de um hospital que é fechado, onde os colaboradores transitam de um lado para o outro. Muitos colaboradores que trabalham na UTI NEL, eles vão cobrir lá na UTI adulto e outros setores, quer dizer, eles se contraem possivelmente o Covid em um determinado setor e vão trabalhar em outro amanhã, quer dizer, existe a proliferação. Então tudo isso é evidenciado numa perícia técnica e o sindicato tem o papel de apontar essas inconformidades lá dentro do hospital, entendeu? Os detalhes, né? Por exemplo, o setor fechado, que eles dividiram, na época da Covid, setor Covid e não Covid. Então, qual é o nosso trabalho? De tentar passar para o perito que aquilo teve falhas, e realmente tem falhas, inúmeras falhas, né? Todo local é passivo de falhas, né? Você falou da pandemia, né? A pandemia eu acho que é o período, né, de maior incidência, que mais comprovou o quanto que o ambiente hospitalar é insalubre, né? Com certeza. Mas, por outro lado, o sindicato atua também, faz a perícia, pede perícia, não é, doutor Fábio? Mas as empresas também pedem. Elas também pedem uma perícia que nem sempre bate com a perícia feita pelo sindicato. Por que isso acontece? Aí já seria referente assim, porque o hospital ele tem o laudo técnico das condições ambientais, o LTCAT. Esse LTCAT ele também caracteriza se aqueles setores, aquelas funções é passível da insalubridade ou não. Só que quem caracteriza é o engenheiro de segurança, o técnico em segurança que vai fazer uma avaliação, o enfermeiro lá do trabalho, ou seja, o SESMIT, né? Quem vai caracterizar através desse laudo se é passível ou não. E curiosamente, eles caracterizam como 20%, sempre 20%, 20%, nunca grau máximo, né? Então aí é onde entra o papel do sindicato, solicitar uma perícia técnica no local para ir um perito do Ministério Público do Trabalho para caracterizar se é 20 mesmo ou é grau máximo 40. E quem decide? E quem decide aí já seria o Ministério Público, o juiz, o promotor. Aí o doutor acho que pode explicar melhor, né? Sim, como o Marcelo disse, Silene, o LTCAT é um laudo providenciado pela própria empresa. Toda empresa ela tem que ter esse laudo. Uhum. Então a forma que o sindicato tem de contestar esse laudo, ou o próprio trabalhador que esteve lá exposto às condições insalubres de contestar, é por meio de uma ação judicial. E na ação judicial, o juiz determina que seja feita uma perícia no local de trabalho, para analisar as condições em que aquele trabalhador esteve. Uhum. Tá? Então, com base na perícia feita pela justiça, por um perito de confiança do juiz, do juízo, é que o juiz toma meios para poder decidir a respeito do adicional de insalubridade. Os trabalhadores não se conformam de repente, trabalhar num hospital que paga 40%, paga o grau máximo, isso, e vai trabalhar em outro que paga grau médio. 20%. Sim. E aí eles se revoltam, acham que o sindicato tem que fazer alguma coisa. Por que isso acontece? Volta a cabeça do perito? Por que um hospital paga 20, o outro 40? Cai na questão que eu disse, cada hospital providencia o seu próprio laudo. Então ele vai pagar de acordo com o seu laudo. E a forma que o trabalhador tem de questionar esse laudo é por meio de uma ação judicial. Tá? Tanto o trabalhador quanto o sindicato nas ações coletivas. E na ação judicial é que será feita uma perícia para constatar se realmente aquele laudo da empresa está correto ou não.
O Sim Saúde tem muitas ações que versam sobre adicional de insalubridade em defesa dos trabalhadores? São inúmeras ações, por incrível que pareça, Sirlene. É muita Principalmente no que diz respeito ao período pandêmico. Os hospitais tiveram lá o isolamento, né, dos pacientes Covid, enquanto toda a população estava em isolamento domiciliar, os trabalhadores da saúde estavam lá trabalhando muito, cuidando de toda a população doente e recebendo o adicional em grau médio. Então nós temos muitas ações nesse sentido, cobrando a diferença do grau médio para o grau máximo. E já tem resultado dessas ações? Como é que elas está o andamento delas? Temos já diversas decisões favoráveis, tanto em primeira quanto em segunda instância, dizendo que o trabalhador que esteve exposto ao atendimento de pacientes com doença infecto-contagiosa, principalmente Covid, faz jus ao adicional de 40%. Vou fazer uma pergunta delicada. O senhor acha que para os hospitais, para os administradores que conhecem muito bem a situação das unidades de saúde, essa é uma questão meramente econômica? Tudo indica que sim, né? Tudo indica que sim. O senhor destacaria algum processo em especial que o sindicato teve êxito em relação a esse adicional? Aqui na cidade de Campinas, já com decisão, deixa eu lembrar. Doutor, eu creio que na maioria das perícias, pelo menos, né, é favorável ao sindicato, principalmente na época da pandemia, do Covid, não é? Onde acho que tem também um decreto, não é isso? Que trata referente à obrigatoriedade por parte do hospital, do adicional de 40% durante a pandemia, 2020 a 2022, né? Mas agora... Nós temos vários casos, né? Tem um caso em 2023, né? Lá do Hospital Humanitária de Limeira, sim, que o sindicato saiu vitorioso, bem lembrado, numa ação de adicional de insalubridade e para o pessoal de apoio. Isso. Para 67 trabalhadoras do apoio, uma ação de diferenças que chegaram a 1,2 milhão de reais, né? Que foram pagos, já estão sendo pagos, não é isso, doutor Fábio? O senhor conhece essa história, esse processo? Ele será pago ainda, né? Ainda será pago. Esse processo, ele não diz respeito à diferença pela exposição aos pacientes Covid, né? Ele diz respeito ao pessoal da limpeza. O pessoal da limpeza, existe uma súmula do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 448, que diz que os trabalhadores expostos à limpeza de banheiro e à coleta banheiro público e a coleta de lixo, esses trabalhadores fazem jus ao adicional de 40%. Então, esse processo específico de Limeira diz respeito a essa diferença. Esses trabalhadores recebiam 20%, enquanto que a súmula 448 diz que esses trabalhadores teriam que receber 40%. Então isso acaba ensejando várias outras ações, porque isso acontece em todos os estabelecimentos de saúde, ou não? Alguns estabelecimentos acabam observando aí o adicional de 40%. Tá. Aí aqueles que não observam estão sujeitos à ação judicial. Estão sujeitos. Exato. E o senhor encontra dificuldade, Marcelo, para fazer as perícias que são pedidas ou propostas pelo sindicato? A dificuldade maior é quando o hospital, né, sem que os colaboradores tenham conhecimento do motivo da perícia. Então eles realizam geralmente uma reunião antes da perícia e tratam aquilo como prejudicial aos próprios trabalhadores. O sindicato vai vir aqui, vai questionar isso, você tem que responder isso, isso e isso. E quando na verdade o sindicato está lá para somar,
né, com os trabalhadores para adequar essa situação, né, da insalubridade. Então essa é a maior dificuldade numa perícia, porque o depoimento dos colaboradores conta muito, né, daquilo que ele vivencia. Ninguém está falando para eles, não fazem isso, mas mentir, inventar nada, simplesmente para falar aquilo que acontece, né? E por parte dos hospitais também, dos representantes dos hospitais, às vezes eles já chamam aqueles colaboradores que estão meio que combinado, né, com eles ali, então para até esclarecer lá para o perito, na hora da perícia, o que foi acordado antes. Então aí é que entra, né, o assistente técnico, o advogado, que chame outros colaboradores para darem o depoimento, para o perito entender que ele tem a exposição durante maior parte da jornada, que é o que vai caracterizar a insalubridade, né, a exposição a pacientes com doença infecto-contagiosas, entendeu? E quando o trabalhador atua num setor que de repente é grau médio e ele vai substituir um outro trabalhador por um período X, um período curto, ele que seja grau máximo, ele tem que fazer jus a esse adicional? O ideal seria que sim. E isso acontece? Isso na prática não acontece. Não, você falou, né, às vezes tem muita reclamação referente a isso, né, do colaborador ligar lá e tirar dúvidas referente a justamente isso. Eu trabalho nesse setor, eu vou cobrir férias do funcionário tal, que recebe 40, só que eu continuo com 20, e aí? Né? Então acontece sim. E aí bastante normalmente na prática, é mais uma ação, jeito. ação. Sim. Quais são as dúvidas, as maiores dúvidas que chegam no departamento? Seria a insalubridade, né, igual você mencionou, de um estabelecimento no outro, só que daí eu tenho que explicar que vai muito de perito para perito, da questão de layout, da estrutura do hospital, que isso também é importante. Às vezes você tem um hospital no formato de um prédio, por exemplo. Então, o primeiro andar lá ficou aparentemente só Covid. Então, você não tem o contato. E nem nós lá que estamos na perícia, às vezes não conseguimos evidenciar nada para caracterizar. Então, continua com 20%. Aí, no outro estabelecimento, que é térreo, a construção, o layout é térreo, então ali é mais fácil de caracterizar. Entendeu? Então tem que explicar isso para eles, referente à mudança de função, mudança de função não, mudança de setor. Isso. Ele trabalha na UTI e vai para uma área lá do Covid, né? Sintomas gripais, por exemplo. Marcelo, mas lá eu continuo recebendo 20%, eles falaram que iam me pagar e não pagaram, né? Os 40% até o momento, faz uma semana, estou cobrindo férias. E essas são as maiores dúvidas, né? E referente à aposentadoria também, na emissão do PPP, né? Aí o doutor pode explicar melhor. Porque quando você tem a exposição ao risco biológico, entende-se que isso tem uma incidência na questão da aposentadoria. Né? A aposentadoria já é especial, doutor Fábio? Para que esse período, aí entrando um pouco na parte de previdência, né? Para que o período seja considerado especial, a exposição ela deve ser habitual e permanente, e com relação ao risco biológico, o uso de EPI ele ameniza, ele não elimina o risco. Então, mesmo que haja lá no PPP dizendo que existe EPI eficaz, este EPI ele apenas ameniza e não elimina o risco biológico. Sim. Então, em razão disso, nós temos diversas ações na justiça, né, versando sobre isso, e o entendimento pacífico é de que realmente o EPI, com relação ao risco biológico, ele não é capaz de eliminar, apenas de minimizar. Então, o trabalhador, se ele não... que fica nesta condição de grau médio, quando deveria estar no grau máximo, ele acaba sendo muito prejudicado quando se pensa em aposentadoria, na aposentadoria especial, na contagem? Não há prejuízo. Não há prejuízo. Não há prejuízo. Tá, o prejuízo seria muito mais o financeiro. Exato, né? O financeiro. O financeiro. A questão ainda da Covid-19.
Vocês entendem que os trabalhadores do setor de apoio também deveriam fazer jus a 40%? No meu entendimento particular, sim. Sim. Eu volto naquela questão, enquanto toda a população mundial estava em isolamento domiciliar, comércio fechado, fábricas fechadas, ou seja, o mundo estava parado, os trabalhadores da saúde estavam no hospital, cuidando dos doentes. Então eu entendo que simplesmente pelo fato dele estar no hospital com pacientes COVID, ele deveria receber o adicional de 40%. Mas eu ressalvo que esse é o entendimento pessoal meu. Não é o que acontece na justiça, por exemplo. E é também a luta do sindicato, não é, doutor Fábio? Sim, é a luta do sindicato. É a luta do sindicato, não é, Marcelo? Sim, com certeza. Tem um exemplo também das recepcionistas. Muitos hospitais não caracterizam o adicional de insalubridade. No meu entendimento, elas deveriam receber, principalmente na época da pandemia, porque, querendo ou não, tinha o primeiro contato ali com os pacientes, né, que buscavam atendimento, prestação de serviço ali por conta do Covid. E muitas vezes não recebiam, é área administrativa. Mas, assim, tem o contato com o paciente, tem o contato com os documentos daqueles pacientes, que a norma trata isso também, né, materiais, objetos dos pacientes, enfim, o contato, e não recebiam. Eu acho que tem uma questão também, não sei se vocês concordam comigo, uma questão também cultural, né? Porque os trabalhadores da área da saúde, se a gente observar, é até recente que eles passaram a receber o adicional de insalubridade, né? O sindicato conquistou o adicional para a categoria em 1985. Antes disso, ninguém ganhava adicional de insalubridade. Não é? Então é muito recente, né? Eu acho que existe essa questão cultural e no começo era 10, 20 e 40%, não era isso? 40, 10% para administração, 20% para apoio e 40% para enfermagem, né? Na verdade, com relação ao risco biológico, ele tem previsão no anexo 14 da NR15. E o anexo 14 da NR15, para o risco biológico, trata apenas em grau médio e máximo. Tá? Para o risco biológico não se aplica o grau mínimo, que é o de 10%. Mas ainda existe a prática dele. Existe, mas não para outros riscos, não para o biológico. Tá, então aí já é a questão de acordo com o sindicato, né? Não, para outros riscos, risco químico, físico, né? Físico. Ruído, vibrações, temperaturas extremas, frio, calor. Risco químico são os produtos químicos, benzeno, chumbo, materiais compostos de chumbo, por exemplo, hidrocarbonetos, carvão, tem também cimento, cal, e aí sim, 10%. Né? Só que para outros riscos, o risco físico e o químico. Já para o risco biológico já seria 20% e 40%. Os trabalhadores são regidos pelas normas, né? As normas regulamentadoras, sim, 32, normas 14, o doutor citou NR6, vários CPIs, anexos. né? De onde que vêm essas normas? Quem que... É o Ministério do Trabalho. São do Trabalho. normas regulamentadoras. O adicional de insalubridade, ele tem previsão na CLT, no artigo 189. Ele apenas prevê. E a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho é que regulamenta em quais condições se aplica cada grau de insalubridade. Então, na NR15, que trata do adicional de insalubridade, lá nós temos diversos anexos. Cada anexo trata de um tipo de risco, né? Exato. O SimSaúde tem um trabalho tão efetivo nessa área, né, de defesa dos trabalhadores, que inclusive nasceu no SimSaúde Campinas, né, e depois foi abraçado pela federação
a criação de uma norma regulamentadora que fosse específica para a área da saúde, que é a NR32. Sim, segurança é isso em trabalhos, né, em área hospitalar, a NR32. Segurança e saúde no trabalho em área da saúde, na verdade. Sim. A NR32. A NR32 que ela foi projetada para isso, né, isso. para o ramo hospitalar, ali, clínicas, hospitais, empresas que prestam assistências a pacientes. Ela é bem abrangente, né, É Marcelo? muito abrangente. Agora, sim. tem algumas determinações nela que os trabalhadores da saúde não gostam muito, tipo o uso de praxe, adorno. né? Esse é o principal. Calçado aberto, uso de adornos, alimentação nos setores. Por incrível que pareça, tem uns 15 dias, estávamos numa fiscalização, a pessoa com alimento lá dentro do CME, Central de Material e Esterilização. Ou seja, que CME... não pode? Eles perguntam assim, por que não pode? É que acabam se tornando Marcelo. uma coisa tão normal, né, para eles, mas não, o CME é um setor onde eles higienizam materiais que vêm do centro cirúrgico, UTI neo, UTI adulto, materiais contaminados. Então ali é extremamente restrito, né, na higienização desses equipamentos. Luva, macacão, pode óculos, ser contaminado, pode né? ser isso. E a pessoa comendo ali numa boa, aí chegamos lá, mas de quem isso aqui? Refrigerante, lanche, salgadinhos, na maior normalidade. Não. E aí a gente evidencia aquilo. Só que, por outro lado, também do hospital, eles realizam treinamentos, né? Porque numa inspeção, né, referente à NR32, é evidenciado tudo isso, né? Se tem os treinamentos, se o colaborador está ciente sobre aquilo, e acaba, às vezes, um descuido, né? Mas, Marcelo, é só um brinquinho, por que eu não posso usar? Por causa da contaminação, né? Que nem o risco biológico, bactérias, por exemplo, elas se instalam ali, ainda mais nesses setores. Que nem se o setor da telefonista fica fora do hospital, mas ela vende brinco. Às vezes você escuta isso, só que é fora do hospital, ela não adentra, ela não tem contato com pacientes, diferente de quem trabalha lá dentro. Então o anel, por exemplo, ele pode manter ali bactérias, e às vezes você sai dali, esquece de higienizar as mãos, chega na sua casa, vai brincar com seu filho, não é? Vai dirigir o carro, coloca a mão na boca, você acaba... se contaminando. Isso, se contaminando. O próximo próximo também. A mesma coisa, a gente pode lembrar, é a questão do uniforme, né? Uniformes, isso, muito também um assunto, né, polêmico assim, nos hospitais. Porque a norma ela define que setores fechados, centro cirúrgico, UTIs, né, colaboradores que têm contato com pacientes com doenças infectas. Então o hospital ele é obrigado a manter o sistema de entrega ali dos uniformes limpos e deposição dos usados. A pessoa chegou lá no plantão, o colaborador chegou no plantão, utilizou aquele uniforme e na hora de ir embora ele descarta, né? Toma um banho, coloca o dele e vai embora. No outro dia ele vem e retira um novo. Só que assim, a maioria dos colaboradores, eles não entendem, né? Então eles solicitam os uniformes, mas a norma ela prevê isso. Então o hospital está se resguardado na norma. Na minha opinião, por exemplo, setor de manutenção não está lá na norma, tá? Mas ele adentra setores fechados, né? Pacientes com doenças infectos, área de Covid para fazer manutenção nos equipamentos, às vezes passa o dia todo lá, né? A semana toda. Então, não tem muita coerência, né? Aí ele sai dali contaminado, vai contaminar os outros setores, vai embora às vezes com uniforme, quer dizer. Então tem essa dificuldade. Os estabelecimentos de saúde, doutor Fábio, já estão concedendo os uniformes? Porque esse era um problema bem sério na área da saúde, que era a exigência do uniforme, mas não a concessão do uniforme, né? A concessão, sim. A concessão os hospitais têm concedido. Hoje não há mais problema nessa área. Nós temos previsão na norma coletiva, né, da obrigatoriedade da concessão dos uniformes. Agora, com relação à lavagem desses uniformes, nem todos têm esse procedimento de lavagem própria. Muitos ainda fazem com que os trabalhadores levem esses uniformes contaminados para suas casas. Como é que fica isso, Marcelo? Às vezes eu costumo dizer assim, eu chego numa fiscalização, chego mais cedo, uns 40 minutos até para encontrar o diretor lá, né, que é o representante do hospital, então ele sempre vai também.
e vamos ficar aqui uma meia horinha, chega um pouquinho antes para conversar. Isso. E o próprio, como o Dr. Fábio disse, o colaborador sai às vezes de setor fechado com uniforme. E muitas vezes ele vai até o ponto de ônibus e circulando normal com aquele uniforme, então você já evidencia, né, uma inconformidade. Falando, não, só que aí você vai entender o porquê que aquele colaborador está saindo daquela forma. Muitas vezes, como o Dr. Fábio disse, o hospital, o estabelecimento, eles não fornecem, não tem um sistema de lavanderia própria, aí eles alegam o quê? Que é muito caro para você mandar para fora, para higienizar, comprar os uniformes, ter essa rotatividade, ter um setor para fazer isso girar. Sim. Então não é uma coisa muito assim barata, né? Então eles alegam isso, né? Referente ao custo também. Porém, nós temos que entender o lado, né, do colaborador, da exposição ao risco biológico, deixar o custo de lado e se importar mais com a integridade, né, física, o bem-estar do colaborador. Sim. Mas nós cobramos isso sim nas fiscalizações, né, referente aos uniformes, à implantação. Então, o hospital que não realiza a entrega, isso é evidenciado no parecer técnico do SimSaúde. Uma situação ainda difícil, né? O Brasil, em relação ao resto do mundo, já conseguiu avançar, doutor Fábio? Ou ainda falta muito? Em termos de normas, eu considero que sim. Avançou. Como a NR30, nós temos diversas normas de segurança, né? Mas nem todas são observadas, né? Esse que é o grande problema. E a grande luta dos sindicatos também, né? Exatamente. Pela observância das normas. Das normas. Né? Se todas as normas fossem cumpridas exatamente como está lá, estaríamos em um mundo melhor, com certeza. Com certeza. Existe uma perspectiva de uniformização do adicional de insalubridade? Porque me parece que essa questão de um estabelecimento pagar de uma forma, outro pagar de outra, acaba sendo a grande polêmica entre os profissionais da saúde. Precisaria de uma lei, de uma outra norma. Seria ótimo, né? Uma outra norma para padronizar e dizer como que deve ser? Nós já temos as normas regulamentadoras que dizem como deve ser. Então, não há necessidade de norma nesse sentido. Né? A norma é clara. Aí cabe a cada estabelecimento cumpri-la. Né? Mas aí os peritos muitas vezes vêm da indústria. Também acontece. Não acontece às vezes isso? Não tem. Eles, como eu falei, né? Eles realizam um trabalho excelente, excepcional. Só que às vezes eles não conhecem o ramo, né, hospitalar, o ambiente, vem de ramo industrial, ramo químico, e é diferente, é muito diferente. O ramo químico, por exemplo, você fornecendo os EPIs, você cessa o adicional de insalubridade, né? Se for efetivo ali, a pessoa tem contato com o produto químico, você forneceu a luva, tem o controle sobre aquilo. Então, diferente do risco biológico, que conforme o Dr. Fábio mencionou, os EPIs, eles apenas amenizam, não eliminam o risco, né? Mesma coisa com o nível de ruído. O trabalhador opera ali com um ruído acima do limite de tolerância, você forneceu um protetor auricular, você tem o controle sobre aquilo, ou seja, você amenizou aquele ruído, o colaborador não vai ter supostamente danos, né? Amenizou, você tem o controle de tudo, fornece o EPI, registra, então é diferente do ramo hospitalar, então eles ficam um pouco perdidos, sim. Marcelo, já houve resistência por parte dos profissionais da saúde do uso de EPIs, porque alguns são incômodos, aquecem muito, né? Com certeza. Hoje em dia a aceitação já é maior, já existe uma conscientização maior dos trabalhadores também? Sim, com certeza, mas assim, acontece, por exemplo, você mencionou sobre o protetor auricular, tem aqueles de abafador, aquilo esquenta o operador, o trabalhador, ele começa a transpirar, né, o ouvido, e começa até ele retirar e não usar. Então, o profissional da área da segurança, ele tenta adequar o máximo possível aquilo que o colaborador vai utilizar, como, por exemplo, protetor auricular de inserção.
Então ele já falou, opa, esse aqui é bem melhor. É um diálogo, uma conversa, o que eu posso fazer para te ajudar, né, a você usar os EPIs? Porque você não está usando para mim, para nós da área da segurança, você está usando para sua integridade física, né, para você sair daqui um dia da mesma maneira, se possível, de como você entrou. Você entrou bem, né, saudável, e sair da mesma forma. Ninguém quer você prejudicado, né, na sua saúde, enfim. Então, mas tem essa resistência. E os hospitais também... não todos, vai falar que todos, mas assim, eles fazem um trabalho, alguns, né, um trabalho de conscientização adequado. Tanto que quando nós chegamos lá para evidenciar numa inspeção, a primeira coisa é a análise documental, né, PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, se tem o PCMSO, se os exames nos colaboradores estão sendo feitos, se tem programa de vacinação, se tem a ficha de entrega de EPI, se a empresa fornece os EPIs adequados. Então tudo isso é evidenciado numa inspeção. A primeira parte de documentação e depois a parte em campo, né, nos locais. Quantas inspeções você faz por mês, mais ou menos? Aí depende muito da demanda, às vezes de denúncia, às vezes tem mês que é mais número de denúncias, né, por sala de descanso, falta de EPIs, por exemplo, hoje em dia assédio, né, CIPA mais A, e aí vai. Mas aí demanda muito, e tem as perícias também, que intercalam com as fiscalizações. Mas tem mês que eu cheguei aí, na época da Covid, né, acho que não tem nem como mensurar, porque foi direto, não só na região de Campinas, mas né, na base, né? toda. Na base. Então, bastante, muitas. Complementando aí ao que o Marcelo disse com relação ao uso do EPI, é obrigação do empregador treinar e fiscalizar o uso do EPI. Isso é feito, doutor? Não. Não. Agora, os trabalhadores devem exigir também, né? Ou exigir e denunciar ao sindicato, é isso? Sim. Esse é o caminho. Como o Marcelo disse, é uma proteção para ele próprio, né? Então, cada trabalhador precisa ter a consciência de que o uso do EPI é para proteção da sua própria saúde. E os trabalhadores que quiserem conversar com o sindicato, passar alguma situação, tem algum e-mail, algum telefone específico que eles possam utilizar? Sim. Tem o jurídico@simsaude.org.br. Temos também o plantão de atendimento ao trabalhador da saúde. Na base toda, Na base toda. E em Campinas, o atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 18. Sim, acho que nas subsedes é das 8 às 17 horas, acho que muda pouca coisa, né? Mas tem o atendimento presencial também, né? Exato. Além do e-mail e além dos telefones de cada sede, não é isso, Marcelo? Sim. E quando é realizado, né, a denúncia, é encaminhada, o doutor mencionou, ao jurídico, e aí sim eles me passam, né, para ir até o local para apurar se aquele fato da denúncia, né, acontece mesmo ou não. Sim. E às vezes pode ser também via Ministério Público, né, doutor? Ou então dependendo do hospital, às vezes o diretor entra em contato lá, agenda uma reunião para tratar daquele assunto, e aí foge um pouco do âmbito judicial, porque nem tudo você precisa entrar com ação, às vezes uma denúncia de falta de entrega de EPIs. Isso aí você resolve numa reunião, como já acontece, Diálogo, né? Aí, se for possível, o diretor, por exemplo, do hospital, o diretor sindical do hospital, ele vê, Marcelo, tá com uma denúncia lá referente à falta de equipamento de proteção individual. Então agenda uma reunião lá e vamos conversar, dialogar para ver o que está acontecendo, se aquilo procede ou não, né? Fora do âmbito judicial. Aí se não tiver como, aí o doutor entra em ação. O trabalho do sindicato é sempre pautado primeiro pelo diálogo, né? Isso, no bom relacionamento. No bom relacionamento. Né? Com certeza. E até nós também, nas inspeções, o jurídico, ele até designa prazo para que o hospital corrija aquilo, né? Eles estabelecem o prazo, isso aqui tem um custo maior, precisa do prazo de tanto, então não somos nós que vamos, né,
não radicaliza, né? Isso, não vai isso. direto Você para a falou, justiça. sempre em forma de diálogo, bom relacionamento, muito importante, né? Inclusive o jurídico age dessa maneira também, não é, doutor Fábio? Sim. Priorizando o diálogo, seja o diálogo direto, seja o diálogo por meio de uma audiência de conciliação no Ministério Público. Exato. E ação só em caso... Em último caso. Em último caso, quando não há acordo mesmo. Exato. Eu sei que o assunto não se esgota aqui porque existem muitas dúvidas, inovações todos os dias na área da saúde, tem a questão tecnológica, que eu acho que muda também, não muda, Marcelo? Está mudando muito a relação dentro dos hospitais. Sim, sim. Principalmente um exemplo, né? Até você mencionou isso hoje. Uma colaboradora de um hospital de Araraquara, onde ela tinha observado essa mudança na NR5, né? Que a documentação poderia ser entregue via meios digital. A norma trata assim por e-mail, não precisava mais ir na subsede lá, protocolar, carimbar, assinar, muitas vezes, né, perde-se tempo. E ela falou assim, poderia ser por e-mail. Lógico, né? Sim. É até mais prático, mais viável. Então sim, está sempre em mudança para até favorecer tanto os representantes do hospital quanto nós, do sindicato. Doutor Fábio, uma questão de extrema importância para os trabalhadores é a base de cálculo do adicional de insalubridade. Ora é sobre o salário base, ora sobre o salário mínimo, e até hoje o trabalhador reclama. Como que está essa questão? Boa pergunta, Silene. Realmente é um assunto que traz muitas dúvidas. Hoje, essa situação está pacificada por uma decisão do STF, que diz que deve ser observado o salário mínimo como base de cálculo. Mas no passado já tivemos a súmula 228, uma súmula do TST, que dizia que era sobre o salário base. Essa súmula ela foi suspensa pelo STF por conta desse entendimento que é sobre o salário mínimo, tá? Até que se crie uma lei em contrário. Não tem o que fazer, então? Não tem o que fazer. Deve ser seguida a decisão do STF. Marcelo, você gostaria de deixar algum recado, alguma mensagem para quem está nos assistindo? Eu queria dizer que o sindicato, né, está à disposição para aquilo que vocês, trabalhadores, precisarem, e eu também estou à disposição para eventuais dúvidas, né? E agradeço a oportunidade, o convite de participar do programa. Como disse lá no começo, era uma vontade, um desejo meu de participar, e quando soube até que o Dr. Fábio também faria o programa junto, aí já fiquei até mais tranquilo. Mas obrigado, viu, pelo convite, Dr. Fábio também. Já fica convidado por uma próxima, tá? Joia, com certeza. E o senhor, Dr. Fábio, quer deixar uma mensagem para os trabalhadores? Sim, claro. Com relação a esse tema, o adicional de insalubridade, o ideal é que não houvesse exposição, né, para os trabalhadores. Esse seria o mundo ideal. Mas não é possível, né? E por fim, para encerrar, gostaria de deixar uma frase que eu gosto muito, uma frase de Rui Barbosa, que diz o seguinte: pior do que a tristeza de uma derrota é a vergonha de não ter lutado. Então fica o recado para os trabalhadores, não desistam da luta. Obrigada, Dr. Fábio, obrigada, Marcelo, por todas as informações de grande valia que trouxeram para os trabalhadores da saúde, que merecem trabalhar em ambientes salubres, que merecem receber o seu adicional de insalubridade, já que nós sabemos que em vários casos, como em pandemia, é impossível você estar num ambiente totalmente salubre dentro de um estabelecimento de saúde. Se você gostou deste programa, não esqueça de se inscrever no nosso canal, apertar lá o sininho para saber novidades do nosso programa. Até a próxima!